Sejam bem-vindos, estamos aqui na live de como vencer a procrastinação, que é uma das principais dores e dificuldades que as pessoas mostram e apresentam na hora de definir metas, em fazer o planejamento, em realizar, né? O Dornella está aí chegando, seja bem-vinda. Então, aos poucos, o pessoal vai chegando e a gente vai falando um pouco sobre esse tema e alguns pontos que eu quero trazer para vocês que vão fazer diferença em relação à procrastinação. Que parece que, assim, a procrastinação parece uma entidade, né? Que aparece, assim, fora da gente, né? Um encosto que vai aparecendo. E aí a gente mal sabe que a procrastinação faz parte do que a gente né, de algumas características, de alguns movimentos, e muitas vezes a gente não sabe como a gente ativa essa procrastinação. Então, tirar de repente essa ideia de algo afora da gente, uma entidade, algo terrível, né, que está fora do nosso controle, vai ser importante para vocês vencerem esse obstáculo, porque é um obstáculo mais comum, não, que sabota de fato a realização. A gente tem umas 2 semanas que eu abri um grupo para falar sobre metas, sobre planejamento e realização, porque estamos no período, né? A turminha, o Arthur, o Rogério, a Juliana, Silvinha, boa noite, né? Vê se tá tudo ok aí, a imagem, o som, a internet está funcionando legal, me dá um ok antes da gente começar para valer, né? A gente está aí preparando para chegar às pessoas, né? Meu nome é Simone Arruda, eu tenho essa mania de não me apresentar. Sou psicóloga há mais de 14 anos e um dos temas que eu mais trabalho, justamente porque isso é algo que eu pratico muito na minha vida, é planejamento e metas, mas sempre procurando coisas que fossem efetivas. Porque hoje no mercado existem diversas ferramentas, técnicas, profissionais excelentes para ajudar você a realizar aquilo que você deseja. Porém, o número de fracassos de pessoas em executar as metas é um valor muito alto. Eu já tenho falado e sempre bato na tecla, porque é importante vocês terem isso como consciência, que 96% das pessoas que estabelecem metas pessoais, elas não realizam, né? A gente está nem falando daquelas pessoas que deixam de pensar que nem vale a pena, nem quero mexer com isso, então nem considera, né? Fora essas pessoas que nem pensam, nem param para planejar metas e pensar o que quer alcançar. As que se propõem a fazer isso, 96% não vão conseguir. Então você imagina, 4%, é um número muito pequeno das pessoas que realizam. Então, baseado nisso, eu quis fazer esse programa, né, esse grupo de realização, para poder ajudar a conscientizar as pessoas sobre isso, de que não adianta todo ano você estabelecer metas que não vão ser cumpridas. O que faz você acreditar que dessa vez vai ser diferente, né? Força de vontade, né? Porque eu quero, ou porque é importante, né? Esses dias eu estava começando a falar sobre procrastinação, que era um tema que eu iria falar hoje, e aí eu falei, olha, talvez alguns motivos que levam à procrastinação é por não ser tão importante aquela meta, aquela tarefa, aquela realização. E aí a pessoa falou, não, mas para mim fazer aquilo é tudo importante. Porém, mesmo assim, sendo importante, não faz. E aí, né? O que pega de fato? E a gente vai discutir um pouco em relação a isso, que eu vou falar sobre diferença entre procrastinação, preguiça, falta de vergonha na cara, né? Que eu ouço muitas pessoas falando, né? Então a turminha vai chegando aí, vai dando um olá. Já me fala assim, você procrastina tudo na sua vida, ou as coisas que são mais importantes, né? Ou as obrigações. O que mais aparece na hora da procrastinação? Eu procrastino tudo, só as coisas que são realmente importantes para mim, ou coisas que eu não quero fazer, né? Marcolina aí, dando um tchauzinho. Então eu quero saber disso, então me fale, né? É de onde vocês estão, né? Se são de Brasília, já que eu estou aqui, de outro estado, e me fale aí quais são as dificuldades que vocês sentem
e onde mais vocês procrastinam. Porque nós fazemos as coisas, senão fica uma impressão que eu não faço nada na vida. Às vezes a pessoa acaba tendo essa sensação que não está fazendo nada, o que atinge a autoestima, que ela começa a se sentir incapaz, fracassada. E aí, para ela iniciar qualquer projeto, fica muito mais difícil. Porque aí os pensamentos sabotadores vêm assim, de novo. Não acredito, já tá você de novo estabelecendo isso. Você sabe que não vai acontecer, para que você está fazendo isso? Quando não são os pensamentos sabotadores, são as pessoas sabotadoras que estão acostumadas a ver você estabelecer várias metas e não conseguir realizar, do tipo, não acredito, de novo, né? Então, uma das coisas que é até interessante que eu estava falando no meu grupo de realização, que dependendo do quanto que você já tentou e fracassou no estabelecimento de meta, talvez nesse primeiro momento não falar para as pessoas pode ser importante até para se preservar e para continuar mantendo a energia, né? Porque você tá ali, já começa também sabendo que tem esses fracassos. E aí você encontra alguém que mesmo com uma boa intenção, ele acaba te colocando mais para baixo ainda, então acaba não compensando, tanto. Pessoal, compartilhe também essa live que está começando com pessoas que você percebe que também tem essa dificuldade, que tem desejo de mudança, sente a necessidade, sente até uma urgência, porque eu não aguento mais viver essa vida mais ou menos ruim que acontece, então compartilha, né? Principalmente quando se refere só a mim. Exatamente. Então, começa compartilha aí, convide outras pessoas, já que a gente está começando a live. A live da semana passada foi muito boa. Trouxe muitas questões, perguntas, falei sobre ciclo de autossabotagem, falei sobre amortecedores, a importância disso que a gente não pode levar em desconsiderar e que realmente influencia no fracasso daquilo que eu desejo, pensamentos e crenças sabotadoras, quem são elas, como que se trabalha com isso. Então são alguns itens que não são considerados na hora de fazer um planejamento, né? Então a Marcolina está colocando aqui nos estudos, né? O quanto que é difícil. E existem realmente metas, desafios que são muito maiores do que o outro. O que eu já de antemão tenho trabalhado no meu grupo de realização. Já até aproveitar quem não está nesse grupo, eu criei um segundo, porque esse grupo já começou, a gente já está avançado, a gente vai trabalhar alguns conteúdos bônus. Então eu criei um outro, que a gente está esperando aumentar o número de pessoas para a gente começar também a caminhar juntos. Na bio minha, tá lá, grupo no WhatsApp de metas, clicando lá você já vai para o nosso grupo, tá? Por enquanto ele tá quietinho, porque eu quero começar todo mundo junto, que as pessoas entrando depois vão ter mais dificuldades. Tem sido bem bacana, eu tenho visto o engajamento das pessoas e eu tenho trabalhado, aí voltou, né? Então eu tenho trabalhado muito com metas pequenas e simples. Qual que é a referência que eu utilizo? É a metáfora do bebê. Quando a gente é um bebê, para a gente começar a caminhar de fato e correr, é um processo de desenvolvimento de algumas habilidades e amadurecimento cognitivo, físico. Então não é assim da noite para o dia que o bebê simplesmente está lá parado e de repente ele começa a andar. Para quem fica de fora parece que é assim, mas quem está no dia a dia sabe que não é assim. Então, na época de estudo, na alfabetização, para você aprender a escrever, a ler, você passou por um processo também, às vezes mais de anos, para que você pudesse realmente aprender a escrever e a ler. E olha que tem gente que ainda não sabe escrever direito, né? Então, tamanha a dificuldade. Então a gente passa um processo de aprendizado antes de algo levar a um hábito. Quando a gente vai aprender a dirigir, para quem já participou desse processo, né? O quanto que a gente tem que fazer um passo a passo para depois juntar todas as habilidades e começar a dirigir. E quando eu lembrei que agora eu tinha que juntar todas, para mim parecia que era impossível, porque eu tinha que ligar o carro, olhar todos os retrovisores, que eram eternos, né? Parece um monte, trocar a marcha, olhar os carros, olhar a minha frente. Então parece que era algo impossível, né? E hoje com o treino
Simplesmente a gente já pensa em outras coisas, já conversa no telefone, já ouve música, já conversa com alguém, vê o WhatsApp, porque ele já está automático. Então a mesma coisa vai acontecer em relação à meta. Existem algumas metas que elas estão vinculadas à mudança de hábito. Então vai precisar de mais tempo e mais persistência, porque não vai ser tão simples e fácil para mudar. Se for algo mais simples, né? Sei lá, uma ligação que eu tenho que fazer, marcação de um exame que eu preciso, né? Uma apresentação que eu preciso fazer, que são coisas pontuais, você tem mais chances de realizar porque é pontual, acabou, acabou. Agora, alimentação, alimentação, como a questão da meta de emagrecimento, alimentação, atividade física, isso já é mudança de hábito, porque não é uma coisa que você vai fazer só um período, que isso é um dos erros muito comuns nas pessoas, elas acharem que é pontualmente, ela coloca lá em 1 mês, 2 meses, e depende muito do tempo e da quantidade de peso que você precisa diminuir. Tanto que eu já quero avisar que semana que vem, na quarta-feira, o tema da live vai ser como atingir a meta de emagrecimento. Aí, para isso, eu chamei o nutricionista Gustavo Lima, que é o meu nutricionista hoje, e que vai falar, a gente já falou ano passado sobre a questão de emagrecimento, e eu chamei hoje de novo para falar tirar algumas dúvidas e falar a questão de peso, de quanto tempo, de acordo com a quantidade de peso que você quer para perder de fato. Então, algumas sacadas que é importante vocês também terem de conhecimento, né? Então, é uma pincelada que eu estou falando de metas, porque eu criei essa live, porque nós estamos trabalhando com metas, né? Então, e aí, o que vocês estão achando, né? Dúvidas que vocês querem, coloque aí, compartilhem sobre as suas dificuldades de procrastinação, ou como você lida, né? O fracasso que seja procrastinar, para que a gente possa interagir e, de repente, ajudar vocês a entenderem mais. E aí, você procrastina em tudo, nas coisas importantes, ou só as obrigações, né? Então, o que mais você pega? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem é que a procrastinação faz parte da nossa vida, tá? Então, se você de repente está com uma meta de que eu não quero ser mais um procrastinador, isso é muito amplo. Então, quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai estar sempre realizando, sempre fazendo tarefas, sempre focado em objetivos, né? O que parece às vezes uma coisa muito interessante. Mas não é bem assim. Existem momentos que tá tudo bem procrastinar, né? E às vezes existem momentos que nem é procrastinação, só que a gente coloca. Então vamos lá, o que é conceito de fazer procrastinar? É o ato de adiar algo que precisa ser feito. Então procrastinar é evitar, adiar algo que precisa ser feito e que é muito importante para você. Então a gente adia várias coisas, sim, mas tem adiações, vamos dizer assim, que não causam nenhum impacto na vida nossa grande se não deixar de fazer, né? Oi, Cris, seja bem-vinda. Algo do tipo, olha os coraçõezinhos aparecendo, que eu adoro, até para combinar com os meus coraçõezinhos também, que eu tenho algumas estratégias que eu utilizo para lembretes, né? Algumas frases são potencializadoras que são importantes, né? Uma coisa aqui que eu quero até mostrar para vocês, que eu tenho utilizado bastante, né? Que esse aqui é o meu material, onde eu coloco as minhas atividades semanais em cima sempre do que é importante. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente coloca como tarefa que é legal fazer, mas que não é importante de fato, né? Que se você não fazer, não vai ter grandes consequências. Então, que não tem impacto se você não fizer. A questão não é procrastinar tudo, é você deixar de fazer aquilo que de fato é importante para você. Deixar de fazer aquilo que vai trazer resultados efetivos na sua vida. Só que aí tem um detalhe: como saber quais são aquelas ações que realmente vão trazer resultados efetivos? Aí começa que antes disso você tem que estar estabelecendo as suas metas e os seus objetivos que você quer alcançar. Então a procrastinação em si não é tanto problema.
O problema é o que eu quero realizar, quais são as metas que eu preciso executar, e aí é quando eu deixo de fazer isso. Porque olá, oi Wilson, né? Boa noite, sucesso sempre, obrigada. Né? Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que é realmente importante na nossa vida e que vai trazer um resultado efetivo, aí é prejudicial. Porque vamos imaginar que você chega em casa, né? Eu vejo isso acontecendo aqui comigo, né? Moro sozinha, apartamento pequeno, mas assim, cabelo para tudo quanto é lado, né? Então, assim, eu olho, me incomoda, incomoda, mas eu não faço porque aquilo naquele momento não é tão importante para mim. Então, quer dizer que eu tô procrastinando? De repente pode ser porque aquilo não seja importante, né? Vou morrer porque tá ali? Não. Na hora que tiver uma peruca no chão, né, de tanto cabelo, aí eu vou dar um jeito. Se não, eu vou passar para fazer isso final de semana, né, que tem um tempo maior, né? Então, não é deixar de fazer, é o quanto que eu fazer ou deixar de fazer isso vai impactar nos meus resultados. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado, porque a gente tem uma mania, mais uma vez, que eu já falei do movimento do pêndulo, de ir de um extremo para o outro, onde eu não faço nada e eu acredito que tenho que fazer tudo. Eu já fiz isso muito na minha vida, de ser uma pessoa de produção, de listas, né? Ainda tenho até hoje, mas listas de tudo que tem que fazer. Só que o que acontece? Elas são intermináveis, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Então aí você já acorda às vezes tensa, porque você tem muita coisa para fazer, acha que não vai dar conta. Isso aumenta a ansiedade, desespero, isso acaba nos levando uma síndrome do pânico. Chega no final do dia a sensação de que você não fez nada, mesmo você tendo feito tudo, muita coisa, mas você não terminou a lista, aí ela vai insônia, porque você fica pensando em tudo que você deveria ter feito, né? Aí a desgraça tá feita total. E a ideia não é essa. Eu trabalho hoje muito na administração do tempo por prioridade. Acontece muito comigo. Eu tenho, né, como eu coloquei aqui, essa listinha aqui, eu tenho várias coisas programadas. Então, tenho as coisas programadas por dia e tenho uma anotação que são algumas atividades interessantes que pode ser interessante eu fazer, mas eu não coloquei em dias específicos porque eu quero verificar como que vai ser a minha semana, né? Só que não tem nada que era fundamental para o atingimento do meu projeto, mas é interessante fazer e uma hora eu vou precisar fazer, mas tá tudo bem, eu deixo nesse canto até como uma forma de lembrete e no dia estão os pontos principais. Nem sempre são vários pontos, né? Às vezes é um. No grupo da realização, eu entreguei uma ferramenta e lá tinha a ferramenta qual era a prioridade da semana. A prioridade da semana era uma coisa, porque você já tem uma rotina, mas existe aquela coisa que você precisa fazer, custe o que custar. Né? Muitas vezes eu até sugiro que seja a primeira coisa para você fazer no dia, porque você está mais animada, com mais energia, que aí você fez, cara, relaxa, porque eu já consegui realizar. O que geralmente o pessoal faz é deixar para a última hora, né? Deixar para a noite, né? À tarde, que muitas vezes é um período que você está em maior baixa, né? A sua energia já está em baixa, então lá vai a procrastinação acontecer. Então são alguns cuidados que você tem que estabelecer, né? Ah, tá, o Thiago perguntando. É um grupo de realização que eu montei com o propósito de falar um pouco por que você não realiza, porque é um número muito alto de realização, o que vai fazer diferença na hora da realização, e aí onde eu apresento uma ferramenta simples para que a pessoa tenha a primeira realização do dia. Existem ferramentas complexas, interessantíssimas, que eu vejo muito que as pessoas ensinam, mas se você não tem o hábito ainda de fazer, você vai se perder, ou você vai fazer um mega planejamento com aquelas ferramentas, mas na hora da ação você não vai sair. Eu preferi uma coisa simples, mas que te leve à ação. Então esse grupo, o primeiro grupo já começou, a gente está na fase agora de tirar dúvidas, amanhã eu vou até abrir para perguntas e respostas, mas o meu link na bio tem um link para você ir para o segundo grupo que eu estou criando, para que vocês comecem a fazer esse processo que os outros já estão fazendo, que eles já estão começando a realizar. Então eu procurei coisas simples, fáceis,
que te levem à ação. Porque o mais importante nessa hora é agir. Não precisa de um planejamento complexo, mas algo que precise me levar à ação. Se você realizar, você vai se sentir mais capaz. Aí eu vou trabalhando um pouco de crenças, de pensamentos sabotadores, como lidar para driblar isso, que é geralmente uma coisa que as pessoas não contam na hora de fazer um planejamento. O planejamento é um planejamento otimista, onde acredita que tudo vai dar certo, porque eu tenho força de vontade, né? E essa vez vai. Então, sei lá, vou gritar, né? Vai acontecer, né? Dessa vez vai, né? E a gente sabe que na hora H, né, força de vontade vai embora, motivação vai embora, e aí o que sobra é você com as suas resistências. Então, dentro de um planejamento, você tem que contar com os desafios. E procrastinação é um desafio. Então, como eu vou fazer para lidar com a procrastinação? Porque ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu falo isso porque ela aparece para mim muitas vezes toda semana. E aí, como que eu lido com isso? Mais uma vez, estabelecendo, tendo clareza quais são as prioridades minhas da semana. Que eu falo que tem dias que eu tô com movimento lesma, né? Assim, bem arrastando, não querendo fazer quase nada, sem gás, sem energia. Então eu já sei que eu não vou realizar todas as coisas que eu me propus aquele dia. Aí o que eu faço? Eu pego aquilo que é prioridade, que é inegociável, e eu faço elas, porque aí também não me prejudica. As outras coisas deixam para depois, mas deixar de fazer aquilo que é prioridade, que vai me trazer resultado, que vai atingir meu objetivo, eu faço, que geralmente é uma, duas coisas, não é um infinito, né? E as outras coisas eu relaxo, porque não vai ser dessa vez. Aparece para todos. Eu acho, gostei de como você abordou o tema. Isso, eu gosto de trazer isso, porque a gente está num mundo onde se prega a felicidade o tempo todo, né? Isso, entra lá no link, vai aumentar a quantidade de pessoas para a gente começar. Então a gente está num mundo onde você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que ser uma pessoa de resultado, você tem que ser uma pessoa de realização, né? Você tem que ser uma pessoa fodástica. Isso desconsidera que as pessoas continuam sendo seres humanos. Agora, é possível você ter preguiça, é possível você ter procrastinação, é possível você, às vezes, ficar desmotivado, não ter tanta energia e conseguir realizar? Isso para mim eu acho mais real, isso eu acho muito mais humano. Que eu realizo e faço bastante coisa, sim. Mas quer dizer que o tempo todo? Não. Eu já fiz isso. Não dá certo, gente, porque você passa a vida toda realizando metas e trabalhando tarefas, isso durante o dia, isso à noite, porque sempre tem coisas para fazer. Quando eu saquei que isso nunca ia acabar, eu coloquei limites. Sofri um pouco, porque eu já estava acostumada nesse ritmo, mas chegava à noite, eu já não fechava o computador e ia viver a vida. Na época eu estava casada e aí, né? Como que fica o marido aí nessa hora, se você fica tão focada, né? Ou o marido que faz isso, como que fica a esposa, a namorada, os filhos, né? Até que ponto que vai valer abrir mão do bem-estar? Eu acho que dá pra gente chegar nos objetivos, nas metas, vivendo, sabe? Não precisa daquela condição assim de só quando eu tiver dinheiro, tiver uma boa carreira, quando eu tiver o peso ideal, quando eu tiver o shape que eu quero, aí sim eu vou ser feliz. Então eu coloco condição. Não, gente, a vida é agora. Quem garante que você vai chegar até lá vivo, né? Então é importante que você viva o processo, né? Que você curta, porque isso te dá prazer e energia para executar. Se você coloca que só quando eu atingir eu vou poder viver, então já é um castigo. E aí, se você não atinge, porque isso acontece, lembra, um número muito grande, você deixa de viver. E é legal quando a gente vive, é porque a gente fica mais animada, mais feliz, e aí com mais capacidade de realizar. Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, estabelecer uma meta por vez. Geralmente é mais simples, que é uma coisa que as pessoas fazem, estabelecer várias metas, né? Tem umas que estão surtando comigo e falam assim, não, Simone, pode ser 2 metas, né? Pode ser 3, né? Eu tô com tantas importantes que eu preciso realizar. Cara, essas metas já estão aí há mais de anos.
né, que você não realizou. Antes, uma realizável do que 3 frustrada, né? Então, pensa que é um musculinho, que eu estou chamando de musculinho da resistência, da realização, que você está desenvolvendo. Então, estabelece várias metas, mas na hora de começar é apenas uma. Faço isso muito na psicoterapia, eu sempre trabalho com metas, porque as pessoas estão lá em busca de resultado, e a gente precisa ter clareza de que resultado é isso que as pessoas estão buscando, para que a gente possa caminhar e a pessoa realmente realize-se, né? Então, para não ficar uma sessão, cada hora conversa uma coisa e não chega a lugar nenhum. Eu trabalho muito com meta e eu sempre faço isso. A gente tem lá 5, 6 metas que a pessoa quer realizar, qual que é a mais fácil para começar agora, para ela entender a sua forma de funcionamento, e conforme a primeira vai já caminhando, a gente pega a segunda, pega a terceira, só que a pessoa já está mais treinada, e é isso que eu quero propor para você. Né? Então vamos lá, então você procrastina tudo? Né? Não necessariamente, né? Você não procrastina, por exemplo, uma saída, uma ida ao barzinho, uma viagem, né? As coisas que são mais prazerosas a gente deixa de procrastinar, acordar cedo, de madrugada, para ir para um evento que é estimulante. Né? Às vezes a gente acaba procrastinando as coisas que são mesmo importantes, apesar de não saber quais são, né? Ou às vezes é uma obrigação, que porque é muito chato e eu não quero fazer. A dica que eu já aproveito para dar é: pega essas atividades e coloque como a primeira coisa para você fazer no seu dia, porque é onde você ainda está com uma energia lá no alto. Ah, Simone, não é bem isso não. De manhã eu sou uma lesma, manhã eu fico arrastando, eu não funciono. Então pega no seu período do dia qual é o período onde você tem uma maior produtividade, que é uma energia mais elevada. E aí, naquele dia, naquele horário, é o horário que você vai realizar a sua meta. Então, isso são algumas estratégias que a gente precisa estipular para que a gente realmente comece, né? Olha só uma coisa que eu não sei se você sabe, porém, que é, pessoas que fazem muitas coisas também é uma procrastinação. Você sabia disso? Ah, obrigado, gratidão, né? É desse jeito mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que procrastinar é apenas não fazer nada, ou não fazer as coisas que são importantes. E fazer muitas coisas é uma forma de procrastinação. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou ocupada fazendo muita coisa, eu não tenho tempo para olhar para as coisas que são realmente importantes, que precisam ser realizadas. Cansei de pegar cliente fazendo isso. Um monte de tarefa, né? Coisas que eram até realmente interessantes, mas as mais importantes ela deixava para depois. Então, perceba aí. Se você se considera uma pessoa de resultado, de realização, de fazer, será? De tudo que você faz no seu dia a dia, quais são as que realmente vão caminhar para a realização dos seus objetivos, tá? Faz muito sentido o que eu tô falando, isso mesmo. Eu falo, gente, o que eu tô falando para vocês, além de ver coisas com o cliente, isso acontecia isso comigo. Eu era uma pessoa de tarefa, que é o tarefeiro, né? Eu tinha muita tarefa, eu colocava no papel, né? Como tem esse que eu mostrei para você, no rascunho, bloco de tarefa no celular, no computador. E aí o que acontecia? Eu tinha muita tarefa para fazer, demandava um tempo, mas isso me tirava do meu foco de ação, do que realmente era importante para mim. Então ele era um amortecedor, ele era um sabotador para eu não olhar as outras coisas que eu preciso fazer, porque me causava insegurança, me causava medo, me causava angústia. Então eu usava a justificativa de que eu tinha muita coisa para fazer e que não dava tempo, para não olhar para aquilo que importava. Então eu tive que fazer um processo que é muito comum de eu fazer com algumas pessoas, principalmente quando elas são controladoras, quando elas são centralizadoras. E aí eu comecei aos poucos distribuir. E olha só, sobrou tempo e eu fiquei, e agora? Porque eu achava que não tinha tempo. O que eu vou fazer com isso? Aí eu comecei a me organizar. Então hoje é muito claro que é secundário, que não é tão importante, que o que eu posso passar mais para frente, né?
faz muito sentido, é desse jeito mesmo, né? Acontece muito comigo isso, mas agora estou mudando isso. É legal, porque é importante a consciência para que vocês consigam modificar e fazer diferente, né? Parece que eu tô falando contigo. Tiago, nós estamos juntos nessa, né? É uma das coisas que mais me capacita para falar sobre vários temas, é porque eu vivenciei isso e às vezes vivencio também, porque eu procrastino em alguns momentos da minha vida, sim, só que às vezes eu consigo analisar o que eu posso deixar e curtir o momento de procrastinação, ou o que é que está acontecendo mais para frente, né? Eu tive aí algumas ações que para mim eram ansiógenas, né, que ia me levar a uma exposição que era importante, e eu dei uma procrastinada porque eu não estava preparada. Só de pensar em fazer me dava uma agonia, uma palpitação no coração. Às vezes eu cheguei a sonhar, quando eu tinha que fazer às vezes algumas apresentações que eram novas, que eu não tinha ainda tanta habilidade, eu sonhava. E geralmente sonhos são catastróficos, vai dar tudo errado, né? Ah, deu uma travada aí? Pessoal, vê aí como que tá, se tá funcionando, tá? Então, isso aí acontecia bastante comigo. Hoje acontece um pouco menos, mas a procrastinação tá aí sim. No dia que você tá cansado, tá com pouca energia. Agora, isso que eu quero dizer para vocês. O que que eu faço quando eu tô assim? Porque elas vão aparecer. Eu pego qual é uma ou duas tarefas fundamentais para a realização do meu objetivo e foco nela. O resto eu relaxo, não fico pegando mais chicotinho lá e me batendo não, né? E aí o que que é diferente, né? O que que é procrastinação, o que que é preguiça, falta de vergonha na cara, né? Que é muito comum, porque às vezes parece que é só a vontade. É só você ter vontade de fazer e você faz. É importante que existam outros mecanismos que te atrapalham. Então, procrastinação é o ato de adiar algo que precisa ser feito. A preguiça é um pecado, que é o pecado do não fazer. Tá travado aí, coleguinha? Bom, aqui tá funcionando, gente. Me fale aí se de repente vocês estão tendo alguma dificuldade na hora do vídeo, tá? Então, a procrastinação é deixar para depois que precisa ser feito, que é importante, que tá normal. Ah, legal, tchau, obrigada. A preguiça é um pecado, que é o pecado do não fazer. E a falta de vergonha na cara, né? É uma coisa que às vezes acontece, mas também ficar se batendo e dizendo assim, você tem que ter vergonha na cara, ou porque não tem vergonha na cara, ele funciona mais para baixar a sua autoestima, a fazer com que você se sente incapaz e não realize. Porque algumas coisas, alguns fatores influenciam a ter vergonha ou não, ou a realizar ou não. Então eu vejo algumas coisas que eu até coloquei aqui, que talvez você não tenha pensado sobre isso. Porque o que que acontece? Quando a gente fala, eu procrastino, eu tô com preguiça, parece que assim, a justificativa morre e não tem muita coisa que fazer com isso. Mas é importante vocês entenderem o que está por trás dessa procrastinação, o que está por trás dessa preguiça. Porque preguiça eu ouço direto. Por que você não fez atividade? Porque eu teve preguiça. Por que você não saiu? Porque eu tava com preguiça, né? Aí isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque preguiça o tempo todo, né? Às vezes é a palavra mais fácil, mas o que tá por trás da preguiça? Que aí eu deixei aqui anotado quais são os 5 reais motivos que faz com que a gente procrastine, né? Um dos motivos é medo. Então, quando você vai realizar algo novo, que seja diferente, que não faça parte do seu hábito, o medo, que é uma emoção básica que todos nós temos, ele pode ser ativado. Aí o medo, ele pode vir de que forma? Será que eu estou preparado? Será que esse é o melhor caminho mesmo? Será que eu pensei em tudo que pode acontecer? Mas e se a pessoa não gostar do que eu vou falar? E se eu receber não? Então, esses pensamentos sabotadores, eles estão querendo dizer o quê? O medo é que eu estou sentindo. Então, esses pensamentos ativam o medo e o comportamento qual é? Procrastinar. Só que eu não tomo conta do que é que ativou essa procrastinação. Uma outra coisa, às vezes, que procrastina também amanhã eu faço, né? Não, hoje eu não tô muito bem, hoje eu tô um pouco cansada, trabalhei demais.
eu acho que amanhã eu vou fazer, né? Com certeza, quando a gente fala com certeza, a gente realmente acredita que amanhã a gente vai fazer, né? Aí logo vem a leseira, a preguiça, a procrastinação e fala assim, não, amanhã eu faço, com certeza, eu juro, né? O cérebro é ótimo, né? Porque ele libera, assim, sensação de bem-estar, porque é amanhã que você vai fazer. E aí você acaba não fazendo. Então tem que ficar atento, porque a procrastinação em si não é a questão, é o que ativa ela, o que está por trás dela. Uma outra coisa, a insegurança. Então, na hora que você vai fazer alguma ação, de repente uma ligação que você tem que fazer, uma apresentação que você precisa fazer, ou ir se expor num lugar que eu não estou acostumado, né? Vamos imaginar que eu tenho que ir na academia e é um lugar que eu não tenho hábito, eu não me sinto bem, né? Quem procura é porque não tá legal, né? Apesar que tem gente que tá lá marombado, mas já tá há muito tempo. Mas eu vou porque eu não tô legal, tô acima do peso, né? As roupas não tão legais pra mim. E aí bate uma insegurança de que assim, cara, eu vou chegar lá, tá todo mundo olhar pra mim, né? Então eu vou estar tudo fora do padrão. Eu acho melhor eu não ir. Aí vem, eu acho melhor eu me preparar em casa. Eu acho que eu tenho que começar a caminhar sozinha, porque aí depois eu vou, né? E aí é isso, a insegurança bateu, veio pensamentos sabotadores e aí você mais uma vez não vai na academia, né? Então, só que aí você fala assim, não, tô cansada, né? Tô desanimada, acho que eu tô com preguiça. Só que na verdade são esses pensamentos que estão te atrapalhando, né? Menos valia é de você às vezes não acreditar que é realmente uma pessoa capaz. Então, por exemplo, você tem uma meta de que você precisa aumentar o seu ciclo de amizade, porque você percebe que você não tem amigos. Se você não tem amigos, você não tem ninguém para você sair e também não tem convite para receber, mas você se sente só e gostaria de ter amigos. Ok, então coloca lá a meta, fazer novas amizades. Para que eu possa fazer novas amizades, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair, né? Aí começa novamente os pensamentos sabotadores, né? Cara, mas que roupa que eu vou? Mas meu corpo não tá legal. As pessoas podem não gostar de mim, né? Aí começa a baixar a energia e aí fala assim, eu tô com preguiça. Eu não vou fazer. E deixo de fazer, né? Vou colocar as metas. Isso mesmo, Tulipa, você precisa estabelecer as metas. Só que só um cuidado, falando da meta, porque quando a gente estabelece metas demais, né? De tudo aquilo que está me incomodando, né? E tem uma coisa que eu geralmente trabalho, você pode estabelecer as metas, mas foque naquela que é mais fácil para você ter o sentimento de realização. Isso é ótimo para aumentar a autoestima e você sentir que é capaz de enfrentar outras metas. E às vezes existe de todas essas uma meta que, se der mais foco, vai alavancar todas as áreas da sua vida. Um exemplo que eu coloco bastante. Vamos lá que você colocou saúde, financeiro, profissional, fazer amigos. Só que você tá com anemia, não come direito, não faz atividade física. Então simplesmente você não tem energia para fazer nada. Talvez o foco nesse primeiro momento é o seu físico, a sua saúde. Porque se você tiver com as taxas hormonais, as taxas todas bonitinhas, se você começar a fazer atividade física, porque a atividade física é energia, aí você consegue fazer as outras coisas. E com isso você vai ter mais disposição, mais energia, mais ânimos, mais motivação para trabalhar, para mudar de emprego, para sair, né? Então isso é uma coisa que você precisa fazer, né? Então cuidado na hora de estabelecer metas. Lembre-se, se você já tem o hábito todo ano de estabelecer meta e ter o mesmo resultado, que é quase nada ou nada, tá na hora de estabelecer de uma forma diferente. Você já sabe que fazer da mesma forma vai trazer o mesmo resultado, tá? Então medo, insegurança, menos valia, falta de objetivo. Já cansei de ouvir pessoas, até mandaram esses dias uma mensagem para mim, falando assim, Simone, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Tô desanimado, desmotivado, não sei nem por onde começar. Aí eu perguntei assim, você não sabe por onde começar porque você não tem meta, nenhum objetivo estabelecido, ou você tem, mas você não sabe ainda quais os caminhos que você precisa recorrer.
Aí a pessoa falou que não tem meta. Então é muito comum não ter meta. Aí a dica é: analise as várias áreas da sua vida. Você pode buscar na internet aí ferramentas de avaliação de vida, ou as 5 quadrantes da minha vida. E aí você vai fazer para ver o seu nível de satisfação em relação a várias vidas, as várias áreas. Talvez você olhe assim e fale, meu Deus do céu, tô morta e não sei, né? Porque tá tudo muito ruim. Ok, mas qual é aquela que de repente está mais fácil para eu começar a executar? Então é importante ter esses objetivos muito claros, não tantos, 1, 2 que seja, mas que você consiga realizar bastante. Ah, e tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é os motivos que levam à procrastinação. A anemia, tá? Que nem tudo é só cabeça, porque às vezes a gente acha assim que é força de vontade, falta de vergonha na cara, às vezes é anemia. Então, como que tá o seu check-up? Talvez essa pode ser a primeira meta desse ano para você estabelecer. Como que tá as minhas taxas de colesterol, né? O ferro na minha vida. Se você, de repente, não tem uma alimentação adequada, não faz atividade física, pode ser que ele esteja muito ruim. Então, se você tiver com anemia tira energia. Aí, como que você vai fazer as coisas? A procrastinação vai aparecer porque você não consegue nem se movimentar. Então, é importante vocês estarem atentos também no físico de vocês, porque senão vocês estão achando que é tudo na sua cabeça, que você não faz as coisas, que você não tem vergonha na cara e que você merece a vida que você tem. Mas se você não estiver bem com o seu corpo, ele não vai ajudar. E aí toda vez que você precisa fazer alguma coisa, você levanta e volta na mesma velocidade. Então, assim, faz um check-up, verifica como estão as suas taxas. Talvez é isso que está fazendo com que você não consiga realizar algumas coisas. Ó, eu já tive clientes que trabalhavam, talvez seja a realidade de muitos, trabalhavam durante o dia, trabalhavam à noite, e aí chegava em casa, em vez de dormir, trabalhava em casa também para limpar roupa, fazer comida para as crianças, que não são tão crianças assim. Aí não descansava, ia trabalhar, então assim, não tinha qualidade do sono, nem estava dormindo, né? Tava um robozinho. E ela queria estudar, porque ela falou, olha, eu preciso me profissionalizar, eu preciso voltar a estudar, só que eu não consigo, porque às vezes quando eu paro para sentar, eu não consigo me concentrar. Eu leio, eu não estou entendendo nada. Né? Então, assim, não é que a pessoa é desmotivada, descomprometida. Não, porque ela precisa estabelecer o sono dela. Ela não tem condições físicas, cognitivas para fazer isso, porque nós precisamos. Se alguém acha que dormir é coisa de preguiçoso, já quero até aproveitar, mostrar esse livro aqui, A Fórmula, que é do Dr. Pablo Vinícius, que é aqui de Brasília. Para mim foi muito revelador, porque ele tem um programa de desenvolvimento cognitivo e uma das coisas que ele trabalha é a qualidade do sono, alimentação, atividade física, para que você tenha uma boa produção cognitiva. E tem vários estudos mostrando, muitas vezes, que se você restabelecer o seu sono, você resolve muitos problemas. Ansiedade, depressão, irritabilidade, porque tem justamente a ver com falta do sono. Então, o que acontece? A primeira meta que eu estabeleci para ela, que eu falei para ela, olha, você tem que dormir. Você não vai conseguir estudar. Você vai ficar horas lá, não vai fixar nada, porque não tem capacidade da memória ficar registrada, concentração menos ainda, você está gastando seu tempo. Então, aí a gente estabeleceu que toda vez que ela chegasse do plantão, no período da manhã, ela iria dormir. Ah, e as coisas tem que fazer. Falou, as crianças, que não são tão crianças assim, já conseguem fazer. Então, e eles não vão morrer. E está na hora deles começarem a se virar. Falei, só quando você estabelecer o sono, você vai conseguir a meta do estudar. Então, é nisso que vocês precisam ficar atento. Como estão a qualidade da sua saúde, talvez seja essa a primeira coisa que você tem que estabelecer, né? Tá. E eu até coloquei aqui, procrastinação ou falta de energia, né? Então, gente, se você tá com falta de energia, a dica que eu dou é, faça atividade física. Né? Talvez não vai ficar assim, atividade física, eu odeio fazer isso. Essa é a minha principal dificuldade. A atividade física é uma forma de ativação de energia. Esse livro aqui já me fala bastante, ele explica com mais detalhes. Mas a atividade física é fundamental,
porque traz ânimos, relaxa. Muitas vezes para pessoas que estão com ansiedade, com depressão, uma das coisas que são ativadores comportamentais é a pessoa fazer no mínimo uma caminhada, porque ele precisa trazer bem-estar e alegria na vida, apesar de você achar que de repente isso não tem nada de prazeroso. Mas se você percebe que está com energia baixa, foca em fazer atividade física. Não precisa ser nada assim tão forte nesse primeiro momento, crossfit, funcional, musculação, se não é isso para você, mas se propõe a fazer caminhada, porque isso relaxa e vai fazer muito bem para você e vai trazer energia também, né? Fazer check-up é importante. Então vamos lá para algumas dicas para ajudar você a como vencer a procrastinação. Existem algumas frases que você pode fazer para ajudar você a sair do lugar. Porque tudo está relacionado com os pensamentos. Talvez você não perceba, mas anda com um bloquinho de notas e anota todas as conversas internas que você tem quando você pensa em realizar alguma coisa, quando você está ali deitada, algo do tipo, ai, eu tô cansada hoje, né? Ai, não quero fazer não. Ah, amanhã eu faço. Ai, mas eu trabalhei demais, eu tô estressado, né? Ah, isso até que não é tão importante. Então, essas conversas, elas fazem com que você continue no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu coloquei uma aqui. Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Tá? Então, às vezes, não é nada mágico, nem nenhuma frase mágica, potencializadora, né? Forte. Não, é só uma para rebater o que você está pensando. Então você fala assim, ai, não dá hoje não, hoje eu tô com preguiça. Aí vem assim, né? Mas eu vou assim mesmo. Ok? Porque preguiça faz parte, vai aparecer outras vezes, então não tem problema. Então não, eu vou. Né? Ah, amanhã eu faço. Não, faz agora. Se você não fizer hoje, você não vai fazer amanhã. Então é algumas macetes que eu utilizo, né? Para que saia. Então, crie alguns pensamentos que a gente chama de alternativos para você lidar, porque você tem que rebater. Na hora que vem o pensamento, você rebate. Às vezes não funciona na primeira vez, então talvez essa não seja a frase, né? Então, assim, tô com preguiça, vai com preguiça mesmo. Tô cansada, trabalhei muito, ok, eu tô cansada, trabalhei muito, mas eu vou mesmo assim, porque senão eu não vou depois, né? Quando você vê lá um chocolate, né? Ai, eu tô precisando tanto daquilo, né? Aí você pode pensar assim, mas eu também tô precisando emagrecer. Então eu vou emagrecer e vou sair daqui. Show tentação, né? Ou, eu tô com TPM, eu tô precisando de chocolate, né? Tá, ok, você vai comer chocolate e vai continuar engordando. Sabe? Então é questionar esse pensamento, né? Que eu chamo do empata foda, né? Porque você tá lá no maior pensamento sabotador, mas que tá sendo delicioso, você vai lá e corta o barato, né? Então a gente precisa entrar com esses pontos contra para que você realmente consiga realizar, né? Verificar o que está por trás dessa procrastinação, porque não é só procrastinação, é medo, é insegurança, né? Então, às vezes tem alguns desafios de enfrentamento. E aí eu lembro de uma cliente que falou assim, nossa, Simone, só de pensar, que é na parte de habilidades sociais, né? Que é para você interagir com mais pessoas, né? Ela, Ave Maria, só de pensar que eu tenho que aproximar de pessoas já me dá um frio na barriga. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, ok, então, no primeiro momento, já aproximar muito. Então, qual é um primeiro passo mais simples para você chegar a esse caminho? Então, reconheça o que está por trás da procrastinação, não acredita na primeira, tem alguma coisa por trás, né? Faça o check-up, precisa fazer o check-up para saber. Oi, Fabi, o que é que tá aí te atrapalhando? Faça hoje o que você não fará amanhã, né? Essa é clássica, precisa fazer. E liste as coisas prioritárias. Aí, lá vem. Como que eu vou listar as coisas prioritárias? Então, você só vai listar as coisas prioritárias se você sabe qual é a sua meta, o seu objetivo que você quer alcançar. Porque aí nisso é que você vai definir prioridades. Mas se você não tem, você vai falar assim, eu acho que hoje é legal eu caminhar. Tá, mas pra quê? Pra que eu vou fazer isso, né? Tem umas 3 perguntinhas, 3 passos que eu quero dar pra vocês, que ajuda muito pra ajudar a sair da ação de uma forma muito mais rápida, né? Que é, o que eu quero fazer, tá?
para que eu quero isso e como eu vou realizar. Então, de repente, tem pessoas que não têm muita paciência, não faz muito sentido mexer com planejamento, planilha, né? Eu trabalho com perfis de personalidade. Pessoas mentais, elas gostam mais de planilha, planejamento, passo a passo, o como, onde, quando, né? Então, eles ficam maravilhados com planilha de Excel às vezes, né? Word. Tá tudo assim antes de começar a fazer. Agora tem outros, como pessoas emocionais e pessoas instintivas, elas não têm tanta paciência em gastar no planejamento. Tudo bem, cada um tem o seu jeito e não existe um modelo para todo mundo. Então essa dos 3 passos, ela é excelente para ajudar você a sair da ação. Então vamos lá. O que você quer fazer? Isso é uma coisa que eu pergunto às vezes quando a pessoa vem assim, mas eu tô meio desanimada, tal, mas o que você quer? Né? O que você quer realizar, o que você quer fazer. Aí você estabelece lá. Para quê? O para quê é o grau de importância. Porque muitas vezes o que leva à procrastinação também é porque não é uma coisa tão importante. É porque você achou, alguém falou, ou porque existe um script que fala que você tem que fazer isso. Mas assim, um exemplo, vou pegar um exemplo bem assim, tinha um cliente meu que ele é empresário e ele falou assim que ele procrastina. Falei, tá, mas no que você procrastina? Eu queria fazer um curso de uma faculdade e eu tô enrolando e eu não consigo começar, então eu fico procrastinando. Falei, tá, mas pra que você quer? O objetivo é fazer faculdade. Falei, ok, mas pra que você quer isso? Porque pra que é importante. Falei, importante por quê? O que você vai ganhar, trazer de melhora na sua vida se você fizer uma faculdade? Vai mudar a sua forma de lidar com o seu empreendimento? O que vai trazer? Ele falou, nada. Então, para que realizar? Isso é importante, por isso que o para que é fundamental para identificar a importância daquilo. Porque se você não acredita que é importante, cara, nem gasta tempo. Deixa pra lá, você vai ficar mais mal tentando fazer uma coisa que não tenha significado para você. Agora, tem significado, né? Eu quero fazer um curso de massagem. Para quê? Para eu poder aprender as habilidades e começar a trabalhar e ter uma renda extra. Como eu vou realizar isso, que é o passo a passo, que é quais são os primeiros passos que você precisa fazer. Tô com uma que tá assim, primeira coisa, que ela já fez o curso, é comprar uma maca. Ok, então aí a gente já tá trabalhando, procurando, já comprou a maca? Tá, depois conseguiu a maca, qual é o próximo passo? Começar a atender bônus, pro bono, para ela sentir à vontade e ver como é que isso no dia a dia, fazendo as massagens. Ok, isso vai ficar por um tempo. Depois disso, próximo passo, começar a oferecer o serviço e definir os valores, entendeu? Então são coisinhas, um passo a passo muito mais simples que você pode conseguir realizar. Então anota aí, o que, para que e como realizar. Então às vezes eu uso muito isso, para quem é mais de ação, funciona muito mais, tá? E aí eu quero aproveitar para falar para vocês que além dessas dicas, além das ferramentas que eu tenho dado no Realize-se, na realização dos grupos no WhatsApp, eu tenho um programa online chamado Realize-se. Esse Realize, ele também é definido com 3 passos simples. Por que eu gosto do passo simples, 3, pouca coisa? Porque eu já fiz de várias formas, com várias complexidades, né? Muitas vezes quando eu estou fazendo atendimento, a gente trabalha outras ferramentas, porque a gente tem mais tempo. Porém, pouco fato, dados, né? Poucas ferramentas, mas que levem você à ação é o que é mais importante. O que eu estou querendo dizer aqui? Só interessa as coisas que vão ser levadas em ação. Não adianta você gastar seu tempo eterno, que isso é um sabotador de que, não, quando eu tiver tempo para me organizar, eu faço. Não, se você tiver esses 3 passos simples, você vai realizar. Então, o primeiro passo é construir o seu futuro. Qual é o futuro que você deseja alcançar? Muitas vezes as pessoas não sabem, as pessoas não sonham, elas não sabem aonde ela quer chegar. A meta, ela tem como objetivo ajudar você a realizar
aquele seu desejo, aquele seu sonho. Não é a meta, por a meta seja importante. O que seja importante é você saber onde você quer chegar e aí definir os passos. Então, o primeiro passo é a construção do futuro. Outro é transformando o sonho em objetivo. Tem muita gente que sonha, mas não transforma em objetivo, né? Então, o que você tem que fazer para realizar os seus sonhos? Que é outra ferramenta. E o terceiro é quais são as tarefas a serem realizadas que levará ao alcance das metas do objetivo ao longo do sonho. Que é isso, olha só. Sonho, metas, que são os objetivos para eu realizar, e as tarefas. Eu trabalho muito em cima no final das tarefas. As pessoas ficam aqui focado e parece tão longe, impossível de realizar, mas se você fazer nesse processo e depois focar apenas na tarefa, que tem uma ferramenta que eu ensino para ajudar a pessoa a focar apenas na tarefa, você fazendo as tarefas, logo atinge as suas metas, consequentemente atinge os seus sonhos. Então ele é um produto online, justamente porque cada um entra no seu tempo, nada muito difícil, não está cheio de vídeos, bônus, que muitas vezes as pessoas não fazem, e aí você consegue realizar mais, tá? Então, o que acontece? Esse treinamento, ele é R$197, porém, para você e para quem faz parte da minha lista VIP, vai ter 50% de desconto. Então, assim, vai ficar R$ 98,50, que você pode dividir ainda em 10 vezes de R$ 9,90, né? Que é menos de uma promoção do McDonald's por mês, né? Olha só. E aí, com grande probabilidade de você realmente realizar. Então, se interessou, na minha bio, tá lá, realize online e tá já o nome do cupom promocional, que você vai precisar colocar esse cupom para você ter esse desconto. E como a gente está falando de procrastinação, não deixe para depois, já vai lá agora, porque o depois tantas coisas podem acontecer, inclusive nada. E aí você de novo fica nessa fase, né? Então eu quero realmente, tô dando assim, todas as opções para que você realize. Porém, decidir é uma coisa importante. Então, decida realmente fazer diferente esse ano e começar a fazer uma vida que vale a pena ser vivida, mas pouco a pouco, pequenas metas, e depois a gente trabalha maior. Então, vai lá na bio, tá cheio de coisa, cheio de lista. Você pode do Realize-se para você já comprar e começar a trabalhar com isso, né? Agora, então essa coisa do agora, do momento, da energia é fundamental. Você pode também clicar, independente de comprar o Realize-se online, você pode também entrar no meu grupo, no segundo que eu já criei. Para você também tem outras ferramentas, que eu tenho conteúdos bônus em cima exatamente das dificuldades que as pessoas me apresentaram em relação às metas, né? Então você tem assim, opções a ufa. Agora, só depende de você nesse caso. Tô aqui junto para ajudar, porque eu quero realmente que você faça. Porém, só participar do grupo ou só comprar o produto não fazer, não acontece. Precisa do seu esforço, tá? Mas a gente tá junto nessa. Então é isso que eu quero falar. Foi um prazer, eu gosto quando vocês participam. Vai ficar a live aí por 48 horas. Peço que vocês compartilhem, chamem outras pessoas para assistir. Eu trouxe realmente coisas novas e diferentes que podem fazer diferença de fato, porque eu tenho utilizado muito comigo e eu quero que você realmente realize, tá? E na semana que vem, vai ser na quarta-feira, a live falando sobre a meta de emagrecimento. O que você precisa saber sobre emagrecimento para você definir melhor a sua meta e conseguir realizar, que é o grande objetivo. O meu objetivo não é ser planejado, o objetivo é que você seja um realizador, tá bom? Então, é um prazer, tô por aí, manda mensagem, textos, o que você precisar, no direct tá sempre à disposição e vai lá na bio, tá? Então, prazer em encontrar vocês e até a próxima.